queria que você me respondesse uma pergunta. Por que é que eu devo alfabetizar uma pessoa se ela vai para o inferno? Não é melhor o sujeito ir para o céu analfabeto do que ir para o inferno alfabetizado? Além de ter me considerado um péssimo docente, eu tive que contar até 10 para responder aquela pergunta, e de perceber como ainda nós estamos, e aqueles missionários haviam sido formados numa esteira de produção teológica e de mão de obra ministerial, de um paradigma absolutamente superado. Havia embutida nesta pergunta uma série de equívocos. Um equívoco a respeito, por exemplo, do conceito de ser humano. Nós ainda conseguimos conviver com a ideia do corpo, da alma e do espírito como realidades estanques e separadas. E quem tem uma compreensão inadequada de ser humano, um conceito antropológico não bíblico, terá necessariamente um conceito de salvação equivocado. Eu escrevi, por exemplo, um texto acho que no meu último livro, dizendo que nós cristãos não acreditamos na imortalidade da alma. A editora evangélica censurou. E eu falei, não, deixa eu entender, nós cristãos não acreditamos na imortalidade da alma. Não, mas você não pode falar isso. Eu falei, como eu não posso falar isso? Nós cristãos acreditamos na ressurreição, nós não acreditamos na imortalidade da alma. Só ressuscita o que morre. Se a alma não morre, ela não ressuscita. Então nós acreditamos que o ser humano morre e depois ele ressuscita. Nós não acreditamos na imortalidade da alma. Conclusão, a editora evangélica continuou censurando. Para não criar muito caso, eu fiquei dentro dos limites razoavelmente toleráveis de divergência e aceitei reescrever um pouquinho o texto, mas continuei dizendo que nós não acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na morte do ser humano que ressuscitará. Nós acreditamos na ressurreição. Para nós, o ser humano desencarnado não existe, está morto. Nós aguardamos a ressurreição. E por isso é que nós, influenciados por essa teologia platônica e pela mentalidade, talvez o pessoal fica lendo muito o Evangelho segundo Kardec e acreditando nessas coisas. Então a gente acredita que salvação é aceitar Jesus como Salvador. Aí quando o corpo morre, o corpo vai sepultado e a alma então é salva e vai para o paraíso. Então a salvação para nós é céu. E na Bíblia Sagrada, se eu li adequadamente, a salvação é reino de Deus. É a vida toda sujeita à autoridade do legítimo Senhor e à participação no reino de Deus, que começa aqui e se consuma lá. Começa agora e se consuma além. Mas começa aqui. A nossa esperança do reino de Deus é a esperança também da nossa ressurreição. Então, quando a gente fraciona o ser humano, a gente distorce o conceito de salvação e transforma a missão num mero anúncio ou no querigma de uma mensagem, para que o sujeito concorde com a mensagem, integre a igreja, fuja do mundo e aguarde a sua salvação no pós-morte, indo para o céu em alma. É um céu de Gasparzinhos, né? Então, e foi dentro dessa leitura da missão integral que eu aprendi que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. Foi a partir dessas reflexões. Então a minha perspectiva pastoral de missão é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. E essa manifestação aqui e agora é um sinal profético de que o reino de Deus tem um ali e além.
O reino de Deus visível aqui e agora é uma profecia de que existirá e existe um reino de Deus ali e além. Isso traz para mim algumas compreensões, e eu acho que, considerando o nosso tema, caminhos, descaminhos e novos desafios, eu acho que nós precisamos, com urgência, libertar o conceito de missão integral da mera relação evangelização-responsabilidade social. A primeira coisa é libertar o conceito de missão integral da mera relação evangelização e responsabilidade social. Como o Robinson Cavalcante disse, o Pacto de Lausanne teve um pacto paralelo, um pacto mais progressista. Por quê? Porque o Pacto de Lausanne é conservador, é muito conservador. Ele mantém a dicotomia evangelização-responsabilidade social. Ele mantém a primazia evangelização em relação à responsabilidade social. Isso porque ele ainda é cativo do conceito antropológico corpo-alma. Então, existe separação entre evangelização e responsabilidade social, porque a evangelização é para a alma e a responsabilidade social é para o corpo. E existe primazia entre evangelização e responsabilidade social, porque é mais importante salvar a alma do que atender ao sofrimento do corpo. Então, ainda é um pacto que precisa de libertação. O Pacto de Lausanne precisa ser liberto. Precisa ser liberto dessa mera relação evangelização-responsabilidade social, porque ela é fruto de, acredito eu, um conceito antropológico equivocado. Um conceito de salvação equivocado e um conceito de missão equivocado. É um avanço significativo, porque eu sou filho dele, inclusive, mas eu penso que ele carece de um passo a mais. Quem sabe resgatar esse pacto apócrifo e a gente debater o pacto apócrifo em paralelo com o próprio Pacto de Lausanne. Penso também que fazer essa libertação da relação evangelização-responsabilidade social é necessária, porque hoje é muito interessante. Eu visito algumas igrejas que dizem que são comprometidas com a missão integral e tudo que elas têm é uma creche. Qualquer um que tem creche hoje acha que faz missão integral. E é uma nova versão de redução do compromisso social da igreja. E acho também, em segundo lugar, que nós devemos libertar a missão integral deste paradigma da grande comissão que define a missão como fazer discípulos. Eu acho que a grande comissão é uma coisa e a missão da igreja é outra coisa. Acho que a grande comissão não serve como texto fundante da missão. O texto fundante da missão pode ser Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. O texto fundante pode ser João, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês ao mundo. Mas a grande comissão é pouco, porque a grande comissão gera no imaginário da nossa gente que a missão é fazer discípulos, o que, aliás, para a realidade da igreja evangélica no Brasil já seria bom demais, se nós estivéssemos comprometidos minimamente em fazer discípulos, mas ainda é pouco, porque fazer discípulos coloca a relação de Deus com o indivíduo. E na Bíblia Sagrada, quando você usa o paradigma do reino de Deus, você vai colocar a relação de Deus com todo o universo criado. A missão integral não é uma nova abordagem da relação entre Deus e o indivíduo, transformá-lo em discípulo engajado solidário. A missão integral é uma nova leitura soteriológica, que é Deus redimindo todo o seu universo. E a igreja, como advento,
ou, se permitirem, o avant-première desse reino, ou o primeiro sinal, ou o principal instrumento desse Deus em missão para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que há de se consumar ali e além. A declaração de visão e missão da minha igreja local é: visão, ser um sinal histórico do reino de Deus. A igreja não tem uma nova mensagem, ela é protagonista de um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, que repete a frase basilar de Lausanne: o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Amém.